Bom, estamos aqui na sede da CBF e tivemos hoje uma reunião dos 40 clubes com o presidente Edinaldo Rodrigues, que retomou a cadeira de presidente e, depois de ter conversado com as federações, conversou com os clubes e nós estivemos com Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco da Gama. Já já será o nosso entrevistado aqui no nosso canal. Vamos também falar sobre Liga, vamos falar também sobre a delegação do Vasco que viajou, confirmar os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, Figueiredo emprestado à equipe do Coritiba e o Orediano, vai ou fica, né? Então, temos aqui alguns temas legais para tratar com você e, lógico, trazer a entrevista do Lúcio Barbosa, o CEO da Vasco SAF, para que você possa curtir. De imediato, a gente vai trazer o Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco da Gama, que esteve aqui na sede da CBF, 40 clubes, 20 da Série A, 20 da Série B, se reencontrando com Edinaldo Rodrigues. Na pauta, ele queria saber as reivindicações dos clubes e também falar sobre Liga, pedir para que as duas ligas se unam em uma só. Vamos trazer então o Lúcio Barbosa, abrir a entrevista perguntando a ele como foi a reunião. Reunião importante, o presidente Edinaldo chamou todos os clubes e federações aqui, das Série A e B. Acho que é importante a gente debater os itens que sejam importantes para todos os clubes, para o Brasil e para as federações. Então foi uma boa reunião. O que o Vasco trouxe de proposta? Nós trouxemos um assunto sobre a base, que acho que é importante, não só nós, mas como outros clubes trouxeram. Então é importante a gente desenvolver mais a base do Brasil. Nós desenvolvemos muitos talentos aqui que a gente perde muito cedo para a Europa. Então a gente trouxe isso para a pauta da reunião de hoje. Como se foi levantado esse assunto sobre Liga, o presidente do Santos e o presidente do Atlético Mineiro falaram que, o presidente do Flamengo também, sobre a tentativa de entendimento. Uns acham que vai ter um entendimento de um bloco único mais cedo, o presidente do Flamengo acredita que não, que talvez para esse ano não. Qual é o sentimento do Vasco em relação a esse tema e o que foi conversado sobre isso? Foi trazido sim esse assunto para a pauta da reunião. Eu acho que é importante ter uma liga única no Brasil, que novamente a gente valoriza. A gente tem um produto super valorizado no Brasil já, mas tem que valorizar ainda mais para a gente fazer frente aos outros clubes. Eu acho que é importante ter uma liga única, sim. O Vasco vai ter TV aberta no Campeonato Carioca, presidente? Meu querido Lúcio. A gente fala disso em breve. E essa pré-temporada lá no Uruguai, qual que é a intenção que o torcedor precisa saber? Acho que é importante para reunir o grupo novamente, depois das férias, depois dessa pausa de um mês, treinar juntos, fazer alguns jogos importantes para esse treinamento e depois já voltar para o Campeonato Carioca para a gente disputar o Campeonato Carioca. A situação do Orediano não querer jogar mais no Brasil, quer voltar para a Argentina, surpreendeu vocês? Eu acho que ele está conversando com o Emiliano e está conversando com o Alexandre. Acho que a gente vai achar a melhor solução possível para o Orediano e para o Vasco. Lúcio, já tem algum tempo já que o diretor comercial, Caetano Marcelino, ele saiu do cargo. Vocês têm planos de colocar outro dirigente, outra pessoa, né, outro profissional no lugar? E parece que depois que ele saiu, alguns assuntos comerciais do Vasco acabaram ficando um pouco paralisados. Não sei se inclusive essa questão de transmissão também. Eu queria que você falasse sobre essa situação. A gente tem a vaga em aberto sim, a gente vai trazer um diretor comercial. Os assuntos não ficaram parados, a gente vai ter algumas novidades em breve sobre direitos de transmissão, direitos de placas e outros contratos comerciais que a gente está discutindo. Esse é um ano importante para o Vasco, que a gente vai abrir alguns espaços na camisa, então é muito importante. E a gente conta muito com a diretoria comercial da 777, que nos ajuda nesses assuntos, e a gente tem falado 2, 3 vezes por semana sobre esses assuntos comerciais com a equipe, tem uma reestruturação na equipe como um todo, e a gente está trazendo esse novo diretor comercial que a gente espera que comece em breve. E tem alguma possibilidade do Vasco, sempre tem essa questão do aporte da 777 de cair no segundo semestre. Vocês têm conversado com o pessoal da 777 para
alinhar isso, de repente ter uma antecipação agora de uma verba importante prevista para esse ano? A gente conversa sim sobre esse assunto, como a gente conversava no ano passado, e assim como aconteceu no ano passado de termos uma antecipação, é possível esse ano também. Luciano Rodrigues do Liverpool, tem alguma novidade, alguma atualização sobre essas coisas? Essa questão eu deixo para o Alexandre responder. Tá bom. Obrigado. O Alexandre fez uma bela apresentação. O senhor acompanhou? O que o senhor achou? A repercussão? Acompanhei sim, de longe. Eu estava lá em São Januário, na homenagem ao Roberto que nós tivemos, mas acompanhei de longe, a gente conversou bastante antes. O Alexandre é muito craque, né? O Alexandre é muito experiente, então gostei sim. O que você está esperando para o Vasco este ano? Quando você chegou, foi um sofrimento danado. O Vasco estava na última colocação, trouxeram o Ramon, trouxeram os reforços cascudos, e na última rodada o Vascaíno vibrou mais do que o Palmeirense, que foi campeão. Qual que é a missão desse ano? Competir e que não seja lá na parte de baixo da tabela. A gente quer competir lá em cima. Fazer um time competitivo, como a gente já mostrou que tem esse time competitivo. Eu acho que a gente pecou um pouco no primeiro turno e no segundo a gente mostrou que a gente pode competir. E Pedrinho, como está amarrando aí com o novo presidente? O relacionamento com o Pedrinho é muito bom, a gente conversa bastante. Já tivemos algumas reuniões, alguns almoços, alguns jantares, e é normal. Acho que ele assumindo no dia 22, salvo engano, a gente vai ter muito mais reuniões, e aí sim, oficiais, para tratar do futebol do Vasco. A Crefisa, no dia que ele foi eleito, ele falou que pode trazer a Crefisa para o Vasco da Gama. Seria para o name rights de São Januário? Seria para estampar na camisa do Vasco? Vocês já conversaram sobre esse tema? Não conversamos ainda. Aí é com o Pedrinho, eu vou ter reuniões oficiais com ele a partir do dia 22 e eu vou perguntá-lo sobre isso. Eu também ouvi pela mídia, mas não chegou nada oficial a nós. Lúcio, tem algum plano de investimentos no CT? Eu sei que esse é um assunto que foi tratado lá em dezembro, de lá para cá isso andou, como andou? O que você pode falar para o torcedor do Vasco sobre CT? Temos um planejamento sim, inclusive que foi aprovado em dezembro no Conselho de Administração, e a gente vai começar, já começou a executar, já tem algumas alterações sendo feitas agora, para quando o time retornar da pré-temporada já tem algumas coisas diferentes do CT e vai ter mais investimento sim. E dá para dizer quando vai ficar pronto do jeito que vocês querem? Ainda não, mas vai ter muito investimento esse ano. São Januário, vocês estão mexendo, né? Vocês tinham prometido fazer algumas melhorias. São Januário a gente faz a manutenção, como previsto no contrato, e a gente tem começado novamente essas manutenções. Então, se vocês forem lá agora, estamos repintando a arquibancada como um todo e a gente está fazendo as outras manutenções pontuais. O que você gostaria de mandar de recado para o torcedor do Vasco antes da bola rolar, Lúcio? Vamos com a gente competir. Então a entrevista do Lúcio Barbosa, outros companheiros participaram também. Aí a boa notícia, né? Vamos ter TV aberta nos jogos do Campeonato Carioca do Vasco. Brevemente ele vai anunciar quem será a TV parceira do Vasco para transmitir os jogos do clube quando ele for o mandante na TV aberta. Na TV por stream será a Cazé TV, né? Então isso aí já está definido. As notícias desta terça-feira: o Figueiredo emprestado ao Curitiba oficialmente, 1 ano, boa sorte ao Figueiredo, um baita garoto, gosto muito dele, né? Tem muito potencial, tomara que dê certo lá e que possa voltar para ficar aqui. Jogadores que não viajaram, ficaram como opção para o time que abre o Campeonato Carioca: o Alexander, goleiro, o Manuel Capasso, o Zé Vitor, o volante Barros, o Deluca também, que está voltando, né, depois de cirurgia no joelho, e a questão do Orediano. Eu até perguntei aí ao nosso querido Lúcio Barbosa. O Lúcio disse que ele está conversando com o Emiliano e com o Alexandre para ver o que é melhor para o Vasco e para o jogador. O jogador, quando não quer ficar num clube, não adianta tentar insistir, e ele não quer ir nem para outro clube brasileiro, ele quer voltar para o futebol da Argentina. E já falei, o Vasco terá a transmissão de TV
aberta e a delegação viajou para Punta del Este, onde vai fazer a pré-temporada. Ficou confirmada a delegação com os goleiros Léo Jardim, Raus, Pablo e o Alan também foi incluído aí. O Vasco está levando 4 goleiros. Os laterais Paulo Henrique, o Puma, Rodrigues, Lucas Piton e o Julião. Os zagueiros Medel, Maicon, João Vitor, Léo e o Robert Rojas. Os volantes Jair, Zé Gabriel e Matheus Carvalho, além do garoto JP. Os meias Paier, Paulinho e Prachedes. Os atacantes Pablo Verrete, Rossi, Eric Marcos, o David, contratado agora ao Internacional, Serginho e o garoto jovem, Rayan. Esses aí já estão chegando à Punta del Este para fazer a pré-temporada, disputando o torneio de verão do Uruguai, com 2 jogos nos dias 18 e também 21. No dia 18, nós teremos o Vasco enfrentando o São Lourenço e no dia 21 vai pegar o Deportivo Maldonado do Uruguai. Qual a sua opinião? Comente aí, por gentileza, dá aquele joinha. Tá, então, né, minha rapaziada, o Vasco aí viajou já para o Uruguai, né, para a competição lá amistosa, que o Vasco vai enfrentar a equipe do São Lourenço e a do Deportivo Maldonado nesse torneio amistoso. O CEO do Vasco também em reunião na CBF, né, para ver aí sobre a liga, conversaram também sobre básico, né, de uma reunião junto com os outros clubes aí também, os 20 clubes da Série A e 20 da Série B, em reunião com a CBF, né? O Orediano está praticamente de saída do Vasco, o jogador não quer mais permanecer no Brasil, a ideia dele é voltar para a Argentina, né? E já que não quer ficar, não é melhor tentar segurar, né? Deixa ir embora, mas que seja melhor para o Vasco aí conseguir uma negociação tranquila, porque o jogador ainda tem contrato, o Vasco consiga aí uma troca pelo menos, né? Ou um valor no jogador. O CEO do Vasco também anunciou que o Vasco vai passar na TV aberta também, né? Mas ainda vai anunciar em qual emissora o Vasco vai acertar para passar os seus mandos de campo em TV aberta. Na TV fechada será pela Cazé TV, né? No YouTube. Os jogos de mando do Vasco também irá passar na Cazé TV. E também aí o adiantamento do aporte da 777, né? Que o Vasco vai tentar aí conversar para adiantar esse aporte, né? Que só viria no segundo semestre, o Vasco quer adiantar para agora. Então aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí, valeu? E vamos rumo aos 10 mil inscritos no canal.